Sejamos todos bem-vindos, mais uma vez. Nos reencontramos para darmos continuidade no nosso programa de evangelização. Quando eu falo evangelização, me vem à mente sempre Emmanuel, com aquela célebre frase de que se nós evangelizarmos as nossas crianças, não precisaremos punir os adultos. É uma grande verdade. Hoje, em resposta ao convite dos amigos, dos nossos irmãos da Associação Espírita Cristo de Caridade, aceitamos o convite para tecermos alguns comentários sobre o papel da mulher na educação do mundo. Isso não se quer dizer na educação da criança, né? Mas a criança vai ser hoje a criança vai ser o adulto amanhã. Nós já tivemos esse reinício de encarnação. Recebemos uma mãe terrena que nos orientou até aqui. Não é isso? E em outras oportunidades, outras mães, outros espíritos, ou o mesmo espírito, já desenvolveu esse papel. Então nós vamos, mês de maio, é o mês das mães, onde o pessoal teima em fazer homenagem às mães no segundo domingo de maio, mas Dia das Mães são todos os dias. Porque a mãe não tem em si um botãozinho de liga e desliga. Sabemos bem disso, né? Nós já estamos aí na casa dos 70 e observando o procedimento, né? O comportamento de outras mães. Mãe é para a vida toda, para toda a encarnação. A mãe vai cuidar da gente, não é isso? Mas antes de mais nada, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de nos reunirmos. Agradecermos muito, muito, muito a esse Pai de bondade e misericórdia pela oportunidade de mais uma vez nós ficarmos juntos esses 25 minutos, 30 minutos, para continuarmos a falar daquilo que nós já conhecemos, do Evangelho do Cristo, mas que pouco conseguimos colocar na prática do dia a dia. Então, Deus nos brindou com o Cristo, esse ser maravilhoso de luz que veio até aqui e nos deixou aí um compêndio, nos deixou aí um receituário de felicidade. É um convite à luz, um convite à harmonia, à tranquilidade. Agradecemos muito ao Cristo. E agradecemos aos mentores da casa, São Francisco de Assis, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Sebastião Leão. E pedimos muito por aqueles que estão necessitados, que possam terem atendidos as suas deficiências, os seus pedidos, dentro dos seus merecimentos e da fé que depositam na justiça divina. Todos aqueles que tenham para suprir as necessidades dos carentes, que possam fazê-lo com humildade, com sabedoria, com nobreza, que nós devemos nos completar. Deus dá forças, dá conhecimento, dá oportunidade para que tudo isso seja usado uns em benefício dos outros. Não é isso? Então não podemos nos esquecer disso. Então de imediato eu vou começar a conversar aqui, nós vamos começar a conversar, né, sobre esse tema, que é um tema muito bacana, não é isso? Um tema que nós não relegamos muitas vezes ao esquecimento. Nós achamos que ser mãe é dever daquela mulher, né, que nos abraçou como filhos, através da gravidez ou através da adoção, e que ela tem obrigação, né? Ela tem obrigação, não digo obrigação, ela tem um dever. Ela abraçou uma missão, não é isso? Mas vamos ver aqui, eu vou
contar uma historinha aqui que eu peguei na internet, uma historinha bastante conhecida. Tentarei ler aqui também, que saiu na 0 Hora de domingo passado, um retrato de mãe, no Almanaque Gaúcho. É uma coisa maravilhosa, escrita por Dom Ramon Ángel Jara, né? Foi bispo da Igreja Católica, chileno, foi ordenado em 1875 e ele nos brinda então com esse retrato de mãe, tá certo? Então essa história que eu vou relatar aqui de imediato é uma história de autor desconhecido. Eu procurei, né, o autor da história e não encontrei. Depois lá está assim, autor desconhecido, tá certo? Então diz que uma criança pronta para nascer ou para renascer travou o seguinte diálogo com Deus. Então, a criança se reportando a Deus, né? Disseram-me que estarei sendo enviado à terra amanhã. Como vou lá sendo pequeno e indefesa? Olha a preocupação, né? E Deus respondeu: entre muitos anjos, escolhi um especial para você. Estará te esperando e tomará conta de ti. Não é isso? E continua Deus. A história é bem longa, eu vou reduzir, né? Fazer uma redução. Então, esse anjo, o seu anjo, né, cantará e sorrirá para você a todo instante. Você sentirá o seu amor, te ensinará a falar, ensinará a rezar, te defenderá mesmo arriscando a sua vida, a própria vida. Te lembrará que eu existo, ressaltando a minha bondade e proteção. E a justiça também, né? A criança ouviu aquilo tudo, né? O espírito que estava, a alma que estava para reencarnar, e falou: oh, meu Deus, se tiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. E Deus respondeu-lhe com a mais suave das vozes: você chamará seu anjo de mãe. É isso? Então nós não nos apercebemos que muitas vezes esse anjo cuida, vela por nós, cuida dos nossos males físicos, os nossos males mentais, os nossos males espirituais, cuida das consequências das nossas escolhas mal feitas, nos orienta, e nós não percebemos que ali está verdadeiramente um anjo. Desculpe. Que ali verdadeiramente está um anjo encarnado conosco na nossa vida, dentro do nosso lar, né? Um ser que nos carregou, né? No caso de uma gestação, 9 meses, ficamos ligados, né? Nos alimentando do seu sangue, dos seus potenciais físicos, do seu amor, de toda aquela doação. É isso? Depois que nós renascemos, né? Depois que nós percebemos que fomos adotados por aquele ser, porque o termo é assim mesmo, né? Renasce o corpo físico, mas nós nos adotamos através dos nossos campos sentimentais. Nós nos adotamos espiritualmente. E quando nós nos damos conta que percebemos, ou nos damos contas, ou percebemos que fomos adotados por esse ser, nós não damos valor para aquela adoção, aquele ser que cuida de nós, né? Porque até nós tomarmos consciência de que aquele anjo está nos educando, tentando nos dar caminhos melhores para nós nos catapultarmos para o alto, espiritualmente, moralmente, psicologicamente falando, até nós tomarmos essa consciência, lá já escorreram 15, 16 anos, 17, 18, 20, tem gente com 50 anos que não se deu conta disso, né? E esse ser, muitas vezes,
deixou de comer para nos alimentar, deixou de dormir para velar pelo nosso sono, quando o nosso corpinho estava delirando, né? Com febre, com resfriado, com algum desequilíbrio físico nosso. Esse ser estava ali, doando, né, suas horas de sono. Outro dia de manhã estava lá fazendo os nossos alimentos, né, cuidando do alimento material, né, e nunca descuidando do alimento espiritual. E esse ser nos leva, nos embala, né? E às vezes existem filhos que não se dão conta disso, né? Que aquilo ali é um problema, é um dever, ela cumpre aquele dever com uma devoção a Deus. É por isso que nós dizemos, e todo mundo fala, que não existe amor maior que o amor de mãe. A mãe sempre vai proteger o filho, né? Isso aí até é um sentimento, é um instinto maternal, até a maioria dos animais tem. Nós também somos animais, né? Só que nós temos a racionalidade a nosso favor. Nós pensamos, nós pesamos, mas nós demoramos um pouco, né, para prestarmos atenção naquilo que está acontecendo. Muitas vezes, depois que nós perdemos a convivência com esse anjo, com esse ser maravilhoso, daí vem o quê? Daí vem o remorso, né? Que aquela mulher, aquele ser, aquele anjo, merecia de nós muito mais do que nós damos a ela. Não é isso? Então, feliz aquele que tem a sua mãe, e ainda pode rever isso aqui, encarnado ainda, né? Que quando nós nos damos conta disso, que nós deixamos de dizer coisas belíssimas de agradecimento e de reconhecimento à nossa mãe, depois que desencarnou, ela vai ter, né, conhecimento, né, muitas vezes, dos nossos arrependimentos, desses reconhecimentos tardios, mas nós não temos como nos confessar a elas, dizendo, eu te amo, né? Aliás, nós temos esse grande problema, né, de nós dizermos para as pessoas que nós amamos as pessoas. O ser humano tem um medo de falar essa palavra, eu te amo, né? Porque falar eu te amo engloba uma grande responsabilidade, engloba uma grande disciplina, porque amar é só disciplina e disciplina e disciplina. O sentimento que requer maior disciplina é o sentimento do amor. Amar é a disciplina pura, é o entendimento das leis de Deus e a sua prática dentro da sua pureza maior. Essa pureza que a mãe põe, né, à nossa disposição em todos os momentos da sua vida, em todos os momentos que ela tem de nos dar aquela palavra, aquele olhar, né, aquela força, o dizer de ânimo, o dizer de esperança, a coragem para continuar lutando, a fé que nós devemos ter na justiça divina. Essa mulher não cansa, né? Esse anjo, o anjo não cansa de fazer o bem. Não é isso? Então, no livro do Emmanuel, O Consolador, é um livro, esse aqui meu, eu já folheio ele, li bastante já. Esse aqui estou com ele desde 1987, né? E daí eu fui olhar, porque eu tenho um outro livro, que é um livro espetacular, que chama Vademecum Espírita, né? É do Luiz P. Guimarães, tá? Vademecum Espírita. Ele tem todos os verbetes, e aonde eu encontro aqueles verbetes? Eu fui lá na palavra mãe, e daí me enviaram para um monte de livros, eu escolhi essa passagem aqui, que eu achei que é bem apropriada para esse momento, que é a pergunta 189 do Consolador, do livro do Emmanuel, recebido psicograficamente pelo Chico Xavier. Né? Tudo que vem do Chico e vem do Emmanuel é fabuloso, não é isso? Então a pergunta 189 do livro O Consolador, do Chico, né, nos diz assim, ó, a pergunta, né, 189, o que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Né? Cumprir o dever de conduzir os filhos para o bem e para a verdade. Eu sempre, não digo que eu brinco, né, mas eu sempre estou relembrando as pessoas, né, que as famílias que fazem as guerras, as famílias que produzem a paz.
E como a mãe está inserida na maior 80%, né? Eu posso, senão, talvez até mais, na educação daqueles espíritos, sobre a sua guarda, sobre a sua proteção, né? Quem faz a guerra é a mãe. Tá certo? Vamos tirar aí os espíritos rebeldes, os incorrigíveis, né? Esse aí os pais entregam para Deus, para que Deus dê, então, a eles as possibilidades, através, muitas vezes, de sofrimentos, de angústias, né? De desequilíbrios, de tristezas, de dores, de gemidos, ranger de dentes, deram a chance deles refletirem. Quando eles não fazem essa reflexão, né, sobre a batuta da mãe e do pai, mais essencialmente da mãe, tá certo? Então, a questão 189, né, que pergunta então, vamos lá, o que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? E daí nós vamos ver, gente, que é uma coisa, a carga é muito pesada, muito mais do que nós possamos pensar. Né? Então o Emmanuel diz assim, ó, no ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. O expoente divino, tá? De toda a compreensão espiritual, de todos os sacrifícios pela paz da família. É fácil? Não é fácil, não. É algo muito difícil. É uma carga muito, muito grande que a mulher carrega consigo, tá certo? Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã, todas as mães, né? Mas nós estamos falando aqui de cristianismo, de evangelho, né? A mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. Tá? Então a mulher acende, a mãe acende a verdadeira luz, a luz do amor para o caminho dos filhos através da vida. Ouçamos as nossas mães, ouçamos os nossos pais. Né? A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai da infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Né? A essência da vida pura e simples, não é isso? Nos labores do mundo, nos trabalhos do mundo, né? Existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo de modo a não viciar a fonte da ternura. Então, cada mulher vem com essa fonte da ternura, né? E algumas, às vezes, resvalam, né? Se entregam, então, ao lado particular da vida. Pode ter vaidade? Pode, né? Pode ter orgulho? Pode, um pouquinho, né? Mas aqui não se trata dela achar que, da mulher se achar o nosso, as mulheres, isso aí é geral. Nós nos acharmos melhores do que os outros. Cada um de nós, né? É o seu juiz, o seu promotor, o seu defensor, o seu carrasco, o seu acusador. Cada um de nós, né? Então não existe dois seres exatamente iguais. Chegaremos lá? Talvez cheguemos lá quando atingirmos a perfeição natural, né, que nós vamos chegar, relativa, perfeição relativa. É isso? É a máxima que nós vamos conseguir. Daí nós estaremos pensando conforme preconiza o amor, tá certo? Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. Mesmo as pessoas que ficam, que se voltam mais para o lado das coisas terrenas, né, as riquezas materiais, esquecem, então, do seu dever de mãe, de educar, de pai também. Nós estamos falando da mãe, né? Ela continua tendo em si ainda a fonte da ternura, o amor em si, né? Então tem que se acordar. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Olha a responsabilidade aí, de nós conduzirmos filhos de Deus, não é isso?
desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os espera. Então, tem muitas famílias aí que os pais são super protetores, né? Não orientam corretamente, depois sofrem com a ingratidão dos filhos. Temos isso aí também, né? Então não adianta, nós vemos, o pai e a mãe é para ensinar, é para educar, para acordar aquele espírito que estava adormecido até ali, não é isso? Para corrigir aqueles defeitos que está trazendo, né? Os desequilíbrios, as desarmonias, né? E para alimentar as qualidades, as coisas positivas que aquele espírito, né? Para que ele possa se conduzir, então, realmente, né? Através da vida, dentro da claridade do Evangelho. Tá certo? Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e consertando-lhes as posições mentais, pois que essa é uma ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. A criança é delicada, é para nós ajustarmos as bases, né, daquela vida. Ela vem para viver a sua vida, temos que dar, então, os pais têm que dar, né, a ela um ponto de sustentação robusto, né? A fé, o amor, a paciência, o respeito. Tá certo? Isso aí eu lembro, né? Eu estou com 72 anos aí, e eu lembro, ainda lembro muitas coisas que o pai me falou, que a mãe me falou lá atrás. Eu trago, né? Muitas coisas. Está em mim, tá certo? Eu passei para os meus filhos, agora os filhos estão passando para os netos, eu já tenho netos com 25 anos, né? São pessoas, aparentemente, através das suas atitudes, que nós convivemos bastante, pessoas coerentes, respeitadoras, né? Pessoas equilibradas, sensatas, não agridem, tá certo? Então, o que é isso aí? Isso é fruto de um trabalho, né? De um dever bem cumprido. Então, esse anjo deve sentir os filhos também de outras mães como se fossem os seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados, mais ricos que os das outras, né? Então, cada família cumpre o seu papel, cada um de nós cumpre o seu papel dentro da sociedade, e cada família cumpre o seu programa espiritual que veio para cumprir. Ninguém é melhor que ninguém, cada um está dentro do seu nível de crescimento espiritual, moral, cada um de nós está dentro do nível, né, que conseguiu, né, subir e se sustentar naquele nível. Não tem melhor ou pior. Relativamente, uns estão em situações melhores que os outros, não são melhores, eles estão em situações melhores porque por merecimento, né, das suas atitudes, os pensamentos, os atos. Lembramos Jesus? Que nós nos perdemos por pensamentos e palavras e atos, mas nós nos salvamos por pensamentos, palavras e atos também. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessário no processo da educação, reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Então, aqui dentro da mesma família, os espíritos são diferentes, não é isso? São diferentes, então o tratamento da mãe, olha a sensibilidade da mãe, vê o que o filho realmente, o que o filho precisa, qual a linha de conduta que ela vai ter com um e com o outro. Muitas vezes a psicologia que nós usamos para educar um filho não é a mesma psicologia, vai ter uma pequena variação para o outro, e para o outro vai ser totalmente diferente. Sabemos que é assim, né? Nós que estamos estudando aí o comportamento humano e as possibilidades de sermos felizes ou infelizes. Sacrificar-se-á de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão da grandeza espiritual de sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Ensinar-lhes o respeito pelo infortúnio alheio, né? Que nós temos que ver, reconhecer a dor dos outros,
de onde veio aquele sofrimento, não é isso? Qual a causa daquele sofrimento, para que sejam igualmente amparados no mundo na hora de amargura que os espera, comum a todos os espíritos desencarnados. Né? Não vão passar a vida toda aqui em céu azul. Volta e meia aparecem umas nuvens pesadas, às vezes com tempestades bastante fortes. Né? Nós não estamos livres disso. Dentro das necessidades e das nossas conquistas através dos atos e das palavras e dos pensamentos, nós teremos dias calmos ou dias tumultuados. Né? Onde é que nós começamos a relembrar isso? Nós sabemos, né? Através da educação maternal. Muita consideração com as mães, né? Nos problemas da dor e do trabalho, da aprovação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos. Olha só. Né? Pessoal super protetor. Sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. É dar a realidade. O mundo que vivemos é um mundo real, que cobra a realidade e nos dá dentro da realidade. Será ela no lar o bom conselho, sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte da harmonia para todos. Buscará a piedosa mãe de Jesus, Maria, o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriolas efêmeras da vida material. Então, saber diferenciar bem, dar peso, né, para as situações espirituais, morais e materiais. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassarem todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães, incompreendidas, entregar o fruto dos seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o seu Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoará suas penas no instituto sagrado da vida familiar. Então Deus sempre vai abençoar a mãe pelos seus esforços, né? Sempre nos abençoa os esforços, né? E avalia as nossas quedas, avalia as nossas fugas, né? Mas nós somos orientados. É um anjo na nossa vida, por isso que nós dizemos, né? Ela é uma fonte de ternura que espalha amor pelo mundo. Então, gente, para terminar aqui hoje eu fiz, foi mais uma leitura, né? Mas eu achei tão bacana esse texto de Emmanuel. Se vocês, pessoas que forem mais curiosas, o livro é O Consolador, tá? Do Emmanuel, através da psicografia do Chico. E essa carta, esse retrato de mãe, que foi publicado na 0 Hora domingo, né? Que o pessoal lá no Ricardo Chaves fala então que um leitor mandou uma carta para ele dizendo assim, em mãos, que era urgente. E ele fez, então, a publicação dessa carta, que diz assim, é um retrato de mãe, que quem escreveu, então, foi Dom Ángel Jarra. Ele viveu de 1852 a 1917, né? Nascendo na capital do Chile, não é isso? Em Santiago. Foi uma personagem importante em seu tempo, cursou Direito na Universidade do Chile e foi ordenado sacerdote em 1875, né? Mais ou menos por ocasião aí do lume do Espiritismo, né? Chegada do Espiritismo. Então, depois ele foi bispo, né? Chegou a ser bispo da Igreja Católica. Então ele escreveu essa frase aqui para nós terminarmos, tá? Essa historinha, que diz ele assim, ó: uma simples mulher existe que pela imensidão do seu amor tem um pouco de Deus, e pela constância da sua dedicação tem muito de anjo, que sendo moça pensa como uma anciã, e sendo velha age com as forças todas da juventude, quando ignorante melhor que qualquer sábio, desvenda os segredos da vida, e quando sábia assume a simplicidade das crianças. Pobre sabe enriquecer-se com a felicidade dos que amam, e rica
empobrecer-se para que seu coração não sangre ferido pelos ingratos. Forte, entretanto, estremece ao choro de uma criancinha. E fraca, entretanto, só alteia com a bravura dos leões. Viva, não lhe sabemos dar valor, porque à sua sombra todas as dores se apagam. E morta, tudo o que somos e tudo o que temos daríamos para vê-la de novo. E dela receber um aperto de seus braços, uma palavra de seus lábios. Não é isso? Não exigem de mim, diz ele, que diga o nome dessa mulher. Se não quiserem que eu ensope esse momento, porque eu a vi passar no meu caminho. Quando crescerem seus filhos, leiam para eles esta página. Eles lhe cobrirão de beijos a fronte e dirão que um pobre viandante, Jesus, né, em troca de suntuosa hospedagem recebida, aqui deixou para todos o retrato de sua própria mãe. Não é uma coisa bacana? Não é isso? Então exemplifica bem aqui a fortaleza, a fraqueza, o amor. A mãe viva, a mãe que já faleceu, né? Então vamos cuidar bem, vamos procurar sempre lembrar, né, que todo dia é o dia do ser humano, dos animais, da natureza. Mas já que vamos rememorar sempre o Dia das Mães, no segundo domingo de maio, o mês de maio como o mês das mães, não é isso? Agradeçamos a elas, enquanto pudermos, se não fisicamente, mesmo mentalmente, psicologicamente, vamos levar o pensamento a Deus e agradecer àquela que nos deu a vida através de um corpo físico e nos deu todas as possibilidades de revermos os valores sagrados que o amor nos dá para chegarmos à felicidade. Então o recado de hoje era esse. Espero que todos possam avaliar bem o que foi dito, porque todos nós, né, nós podemos não ter filhos, mas todos nós temos ou tivemos uma mãe que sempre nos abraçou e nos orientou dentro dos conceitos divinos, porque ela será sempre uma fonte de ternura que espalha o seu amor pelo mundo, representante direta de Deus nas nossas vidas. Espero que não possamos nos encontrar outras vezes, que tudo nos una, nada nos separe, e que possamos ser abençoados, as nossas casas, os nossos lares, as nossas águas fluidificadas, e vamos em frente. Tem muito trabalho para nós fazermos. Então vamos rever os conceitos